Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. Aqui teremos um tempo de oração, partilha da palavra, tempo da gente nos prostrar na presença do Senhor. O legal é que vencemos a distância, cada um na sua casa, na segurança da sua casa, no conforto da sua casa, mas juntos podemos nos prostrar diante do Senhor nosso Deus. Vamos consagrar este tempo a Ele, vamos nos colocar em oração para que o seu Santo Espírito esteja nos guiando, falando no nosso coração. Ore conosco. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por esse dia que tivemos, pelo teu cuidado, tuas bênçãos, tua provisão. Tua mão poderosa esteve em cada instante, nós te louvamos por isso. Mesmo que a gente não vê, teu cuidado, a tua bênção estão sempre sobre nós. Obrigado, Pai, por seres esse Pai zeloso e cuidadoso. Assim como nós te louvamos, nós consagramos a Ti esse tempo que aqui teremos para partilharmos a palavra, para orarmos, para conversarmos contigo, Pai. Senhor, nós reconhecemos que precisamos mais de Ti, reconhecemos que precisamos mais da Tua sabedoria, por isso acolha as orações que cada filho Teu, cada filha Tua estará elevando, acolha-nos na Tua presença, permitindo que nós sejamos alimentados espiritualmente. É o que nós te pedimos, ó Pai, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família. Dona Gislaine Pandolfo, essa mamãe que está na espera de um menino, Jesus abençoe este lar, Lagoa Vermelha. Dona Rosane, Dona Olinda, lá de Giruá, Jesus abençoe vosso lar. Luísa, família, Jesus abençoe esse vosso lar. Zequinha está de férias, né? Aproveitando. Samuel, outro que está de férias, família, Jesus abençoe vosso lar. Esses meninos aproveitando as férias, bom demais. Nosso louvor, nossa ação de graças, final de semana nós tivemos um tempo precioso, aliás, domingo, né? Nós tivemos um tempo precioso na presença do Pai, celebrando o Dia das Mães, é um dia muito especial. Dona Gislaine aí conheceu a Bate, minha mamãe. Sempre que a gente se lembra dela, a gente se emociona porque foi alguém que marcou nossas vidas. E cada um de nós, né, tem a sua... Ó, a Dona Celina aí também se lembra muito bem da Dona Alice. Jesus abençoe vocês aí de Erechim. Então, sempre que a gente celebra o Dia das Mães, né? Claro que a gente se lembra dessa pessoa preciosa que o Senhor colocou em nossas vidas. E é sempre bom. A gente sempre louva a Deus, né? Mas de forma especial nesse dia, durante o ano, né? A gente eleva um clamor especial, um louvor especial a Deus por essa pessoa tão preciosa que Ele colocou em nossas vidas, né? Então foi um tempo muito gostoso de estar em família, celebrando. As mamães puderam receber um mimo, né? Uma forma da gente também dizer a elas o quanto elas são preciosas. Enfim, foi um tempo muito abençoado. Sempre mencionando aqui, reforçando, além dos cultos, 2 cultos dominicais, né? Desta live. 2 cultos dominicais, 9 e 19 horas, né? A live que acontece toda quarta-feira através desse espaço, instagram.com/anglicanosantasemente. Depois a gente disponibiliza no facebook.com/anglicanosantasemente e também no canal do YouTube, Igreja Santa Semente. Então, se você ainda não nos segue, né, não está inscrito em algum desses canais, então se inscreva lá, dá aquela força. Isso também... curta os vídeos, as publicações, isso ajuda para que a mensagem que a gente divulga, porque não tem a ver com a placa, não tem a ver com a nossa pessoa como líderes, tem a ver com
o que a gente divulga, a mensagem que é o Evangelho do Senhor. É por isso que o Senhor nos levou às redes, né? Para o uso das redes sociais, assim a gente se manteve para que a palavra de Deus pudesse ser anunciada de todas as formas possíveis. Então, é algo que está acessível a nós? Então vamos lá, vamos fazer uso e vamos fazer com que a palavra de Deus vá até mais pessoas, né? Então, se inscreva nesses canais, nos dê uma força, curta lá os vídeos, compartilhe, né, para que mais pessoas acessem, para que seus contatos acessem, né? É uma forma da gente contribuir no sentido que a palavra de Deus se espalhe e cumpra seu propósito, que é alcançar vidas, almas para o Senhor Jesus. Muito bem, sábado tem geração criança, né? Então, um pedido que a gente sempre faz aqui, oremos pela criançada, né? A gente tem uma turma de em torno de 10 crianças, para mais, para menos, né? Mas são preciosas, gente vendo, né, a caminhada de Jesus, o seu ensino, né? A gente sabe o quanto as crianças eram especiais segundo a sua fala, né? E continuam sendo especiais na presença do Senhor. Então, deixa eu aqui fazer pessoal que está entrando aqui, Dona Marivone, Dona Diva, Julie, é isso? Jesus abençoe a vocês, abençoe vossos lares. Dona Diva sugere aí Gálatas 6,12. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo, tendo dupla cidadania, tendo um nome, sendo um dos principais da sua cidade, dos mais influentes, abre mão de tudo isso. Deixa isso tudo para trás. Aliás, tem uma afirmação que ele faz que ele considera tudo isso como um esterco, quer dizer, algo totalmente descartável. E dá sua vida a Cristo. Literalmente, se tem algo do que ele se gloriava, era da cruz de Cristo. Ele falava do seu ministério, do quanto ele ganhou almas, do quanto ele se dedicou. Mas ele deixa claro que se tinha algo que tinha que se gloriar, era na cruz de Cristo. Alguns naquele contexto, como judeus ou saindo do judaísmo, eles se vangloriavam pelo fato de serem circuncisos. Seria hoje alguém se gloriar porque foi batizado, né, nas águas ou por imersão, né, achando-se melhor que alguém, que o outro que ainda não foi. Esse não é motivo para nós nos acharmos melhor que alguém. É motivo para nós vivermos segundo o nosso Mestre e Senhor, em nome de quem nós fomos batizados, e dar um belo testemunho. Nos esforçar no sentido de ganhar almas. Uma das coisas que os judeus diziam era que eram filhos de Abraão, né? Aí Jesus chegou e disse, até dessas pedras posso suscitar filhos de Abraão. Ou seja, não é o fato da minha raça, não é o fato de que um dia eu fui batizado que me torna especial ou melhor que alguém. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. E Ele, pelo seu agir, de graça, me dá dignidade, me dá a identidade de filho de Deus. Então, realmente, se temos algo a nos gloriar, é na obra de Cristo. Porque somente por Ele é que somos alguém. Ele nos dá dignidade, Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá uma família. Ele que nos garante salvação. Glórias, louvores sempre a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Avancemos, vamos para a palavra, claro. Tivemos aqui uma pequena
degustação, né? Mas vamos para o texto de hoje, né? O tema, nós estamos falando sobre o Espírito Santo nas estações da vida, né? Esse é o tempo pascal, né? O tempo pós-Páscoa, né? E segundo os relatos da Bíblia, esse seria o período em que acontecem os encontros do Cristo ressurreto com seus discípulos. Vários encontros. Para alinhar, né? Recordar o que ele ensinou, para ajudar os discípulos a superarem a perda, a dor, o sofrimento, a confusão e relembrar o que a Bíblia ensinava a respeito de Jesus, a respeito do que ele precisava sofrer e relembrar da promessa: fique em Jerusalém, porque do alto virá sobre vocês poder. O Espírito Santo, conforme o profeta assim já anunciou, conforme o próprio Jesus anunciou, devido a tudo aquilo que eles sofreram, eles precisaram ser relembrados. E é nesse sentido que a gente propôs está vivendo essa série de pregações, escolheu essa série de pregações, no sentido de nós falarmos como o Espírito Santo atua nas diferentes estações da vida. Porque vamos pegar o exemplo do ano, né? Diferentes estações: inverno, verão, outono, primavera. Diferentes estações, cada uma. No frio tem o extremo do frio que gera dor, né? Também o frio dói, né? Aí tem o calor, ao menos no último ano aí a gente viveu assim, temperaturas altíssimas, a gente enfrentou, né, temperaturas altíssimas, né? Cada estação tem, na nossa vida nós temos também esses diferentes momentos. Momentos de alegrias, momentos de desafios, sofrimentos. E Jesus sabia que tudo isso aconteceria com os discípulos, que eles enfrentariam isso. E ele deixou claro que não omitiu, no sentido, nem mentiu, no sentido que eles não enfrentariam desafios. Ele deixou claro que no mundo teríamos tribulações, né? Desafios, problemas. Mas ele deu uma garantia: vocês não estão sozinhos. Eu deixarei o Espírito Santo, que estará com vocês, o Espírito da verdade, aquele que ajudará a gente a compreender a palavra, né, as Escrituras. Aquele que nos ajuda em nossa fraqueza, por isso que nós já falamos, o Espírito Santo em tempos de confusão, quando a nossa mente fica confusa, como seguir, por onde seguir. O Espírito Santo está aqui para isso. Em tempos de fraqueza, quando nos sentimos frágeis, quando nos deparamos com aquela situação que a gente se sente totalmente impotente, né? O Espírito Santo nos ajuda, como diz a Sagrada Escritura, ele é o nosso ajudador. E para a gente avançar, luta interior. Ah, sim, tem esses momentos. Quando a gente diz nosso sim a Jesus, nossa vida começa a ser impactada pela palavra. O detalhe é que a gente vê o nosso entorno, olha o nosso entorno e vê tanta coisa diferente. Tantas pessoas, o mundo em si valorizando coisas que Deus condena. Incentivando coisas que Deus... Que confusão é essa? Que caminho seguir? E a gente fica naquela luta, né? A carne nos puxando para viver segundo o mundo e o Espírito nos direcionando para vivermos segundo Deus. Uau, e agora? Essa luta, todos nós, todos aqueles que entregam sua vida a Jesus vão enfrentar. Todos aqueles que vivem com seriedade sua fé podem ter lutas interiores, mas tem um ajudador conosco. Vamos ver o texto bíblico que nos ajuda a compreender isso? Gálatas capítulo 5, os versículos 13 ao 21. Diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento:
Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa é a palavra de Deus. Aqui nós damos glórias ao Senhor pela sua palavra, com instruções tão claras, né, gente? Acredito não haver tanta dificuldade em se entender, né? Essa carta muito prática, né? Carta de Paulo à igreja dos Gálatas. Lutas interiores, essa luta daquele que quer viver segundo a vontade de Deus, mas vê o mundo seguindo outra direção. O exemplo clássico aqui tem a ver, que a gente pode usar, né? É a questão ligada à vida. Há um bom tempo atrás a gente já trouxe a questão do aborto, né? Nas nossas conversas. E eu vi pessoas falando, até não entendendo, de certa forma, por que a igreja insiste em ser contra o aborto. Na verdade, não é a igreja que insiste, porque a Bíblia nos apresenta Deus, Deus da vida, o Deus que zela pela vida. Profeta Jeremias, por exemplo, quando ele recebe o chamado, Deus lhe disse que ele já tinha sido escolhido para um propósito especial, desde o ventre da sua mãe. Que lá no ventre da sua mãe ele já era conhecido de Deus. E isso fica claro pelas Sagradas Escrituras, que ele conhece a todos, muito antes do nosso nascimento. Então, como nós podemos ser a favor da interrupção desta vida? O detalhe é que este mundo que diz que pode ser feito o aborto, ele considera uma minúscula bactéria vida. Mas um ser que já tem um coração batendo, que está ali no ventre de sua mãe, que segundo a palavra de Deus já é conhecido de Deus, pode ser descartado. Isso é no mínimo confuso, né? E a sexualidade? Outra questão que no mundo é conduzida de uma forma. Se fala de sexo seguro usando-se preservativos. Sexo seguro acontece dentro de uma relação chamada casamento. Por isso que a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 7, 9, versículo 9. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Orientações claras em todas as áreas de nossa vida. Mas o detalhe é esse, o mundo nos diz uma coisa. Siga teu coração. A Bíblia diz, coração enganoso. Então, como vencer essas lutas interiores? Em primeiro lugar, eu preciso entender o princípio da liberdade. Cristo nos libertou. Sim, nós éramos escravos do pecado.
Antes de Jesus era muito comum, aliás, os judeus têm essa prática, né? Do sacrifício de animais, como a Bíblia relata, né? Era necessário sacrificar animais para se alcançar a purificação, para se tirar a culpa, né? Mas Jesus vem, oferece um sacrifício único, completo, suficiente pelo pecado de todo mundo. E assim sendo, e por causa disso, nós somos livres do pecado, livres da escravidão do pecado. Por isso nós fomos libertados. Cristo nos conquistou a liberdade, mas calma lá, não confunda liberdade com libertinagem. Essa liberdade para a qual Cristo nos libertou, nos chama para uma mente transformada, que não está focada em si mesmo. Sabe aquela coisa de o importante é ser feliz? O importante é ser feliz está focada só nela mesma. Então não importa o meu cônjuge, não me importa outros membros da minha família, não me importa os meus vizinhos, não me importa ninguém. O importante é eu ser feliz. O que a Bíblia diz é que nós devemos nos amar uns aos outros. Vamos recordar o versículo aqui? Gálatas, capítulo 5, o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante amor. Ou seja, as minhas atitudes, a minha vida deve ser para edificar os outros e não prejudicar, não causar confusão, não causar sofrimento, mas pelo contrário, deve ajudar os outros. Por quê? Olha para Cristo. A vida dele impactou a minha, a sua vida. Veio para transformar a sua vida, para edificar nossas vidas, para edificar as vidas de todos aqueles que nele creem. E ele nos chamou a seguirmos o seu próprio exemplo, a seguirmos o exemplo dele, seguirmos os seus passos. Ele serviu, sirvamos nós também. Não estamos aqui para ser melhores do que ninguém. Estamos aqui para seguir os passos do Mestre, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se ele não pensou em si mesmo, mas entregou sua vida por amor de nós, ele nos chama a seguir esse mesmo sentido. Não estamos aqui para satisfazer nossas vontades, nossos desejos, essa busca que o mundo prega pela felicidade, né? Uma felicidade falsa, vazia, momentânea. Então não estamos aqui para isso. Lembra quando Jesus fez o convite? Aquele que quiser me seguir, negue a sua cruz, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Se tem algo que ocupa mais espaço, mais prioridade do que Deus, nós já não compreendemos o princípio da entrega e o princípio, inclusive, da liberdade. Então, libertos da escravidão do pecado para vivermos segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é santa, é perfeita, é agradável e ela gera vida em nós. Por isso que a nossa vida, a nossa liberdade, a prática da nossa liberdade deve servir para a edificação. Vocês devem de ter acessado, já lido ou ouvido algo a respeito sobre um possível controle, e é toda uma confusão nesse sentido, né? De um possível controle nas redes sociais, no que se publica na internet, né? Nas redes sociais, enfim, né? E realmente essa é uma questão que é um exemplo para essa nossa reflexão aqui. Somos livres, cada um pode dar a opinião que quiser, mas espera lá. Tem um limite nisso. Aquela minha publicação, aquela minha ideia, aquela minha opinião não está acabando com a vida de alguém? Não está prejudicando, ofendendo a vida e
e o viver de alguém? Então, até onde eu posso fazer uso dessa liberdade no sentido de escrever o que eu quiser, agredir, acusar? Calma lá. Aliás, se publicou muitos, saíram, né? Foram feitos filmes, inclusive, que mostram aqueles casos de países que têm pena de morte, que muitos casos foram condenados à morte depois, anos depois, se provou que a pessoa não era culpada. Então havia ali todo um julgamento, havia todo um levantamento de provas, e se chegava à conclusão de que aquela pessoa era inocente. Depois de anos, e a pessoa já estava morta, foi condenada à morte. O exemplo que eu hoje dava no devocional tem a ver aqui com nossa cidade. Nossa cidade viveu uma situação bem triste. Uma menina de 11 anos veio a falecer, né? Hoje, segundo a perícia, a gente sabe que ela faleceu por causa de uma pneumonia, da gravidade ter se agravado e não ter recebido cuidado no tempo devido. Mas houve levantamento de outras acusações gravíssimas contra os seus genitores. Até que ponto eu posso sair julgando? Eu posso... Aí de repente o hospital está lá dizendo, não, eu não disse nada. Aí está lá a polícia dando a sua versão, está lá... e as pessoas que saíram publicando coisas, acusando. Então, a reflexão que eu faço aqui, não estou dizendo que é esse ou aquele que está certo, a reflexão que eu trago aqui é, até onde vai o uso da minha liberdade? Pelo que a Bíblia diz, eu preciso usar a minha liberdade no sentido de edificar vidas. E não condenar, trazer prejuízos, trazer mal, o mal, né? Trazer sofrimento, né? Sobre a vida dos outros. Então, viver a liberdade para a qual Cristo nos libertou é viver segundo os propósitos de Deus. Porque com isso nós vamos estar vivendo segundo o propósito de Deus, com certeza sendo bênção para nós mesmos e sendo bênção na vida daqueles que nos cercam. Então, não confunda liberdade com libertinagem. Então, a primeira coisa para vencer as lutas interiores é compreender essa palavrinha chamada liberdade. O que a Bíblia ensina a esse respeito? Segundo lugar, para vencer as lutas interiores, eu me submeto a minha vida à direção do Espírito Santo. Um dos temas de casa, né, desse período pós-Páscoa, né, nessa preparação ao Pentecostes, rumo ao Pentecostes, é ler Atos dos Apóstolos, né, gente? Já mencionei, eu reforço aqui para quem ainda não ouviu. Se desafie a fazer esse roteiro com a gente, né? Essa caminhada com a gente, ler Atos dos Apóstolos. E é interessante como a gente percebe, né, o Espírito Santo guiando, levantando líderes, guiando cada passo, cada mover da igreja. O Espírito Santo, ele foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam trancados entre quatro paredes, com medo, como Pedro, que na verdade era um medroso. E a gente sabe muito bem, quando a gente lê os evangelhos, a gente conhece o Pedro, embora ele andava com uma espada, ele era medroso, né? E quando ele é tocado pelo poder do Espírito, ele não é mais o mesmo, né? Cheio do Espírito, ele sai ao mundo. Ele tinha sede para ganhar almas ao Senhor. Assim como o apóstolo Paulo. Num primeiro momento, alguém tomado pela raiva, pela ira, ele estava caçando os cristãos. Mas, quando ficou cheio do Espírito Santo, ele tinha uma sede por ganhar almas ao Senhor Jesus. Então ele passou fome, passou necessidades, ele enfrentou prisões, açoites, tudo para que de todas as formas possíveis pudesse ganhar almas para o Senhor Jesus. Tem um momento aqui que surge uma confusão entre
no processo, na prática da evangelização. E Tiago, um dos líderes, né, desta igreja, dando o seu parecer, e aqui, segundo o relato de Lucas, que é o autor da carta Atos dos Apóstolos, né, ele vai relatar em capítulo 15 de Atos, versículo 28, a decisão, né, depois daquela pequena confusão, de que direção seguir, o que exigiu ou não daqueles que não eram judeus, eles não passaram pela circuncisão. Então vamos obrigá-los a seguir aquilo que Moisés dizia que tem que ser seguido? Ou agora é um novo tempo, agora são novas práticas religiosas, né? E veja como ele descreve essa decisão. Diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então veja como o Espírito Santo aparece como guia, né? Como aquele que está direcionando a igreja. Não foi uma... Aqui fica claro, né, que Tiago diz que não foi uma decisão somente deles. Mas primeiro veio direcionado do Espírito Santo. Pareceu bem a melhor decisão, o caminho a seguir ao Espírito Santo e a nós seguir por este caminho. Então, aquela necessidade que nós temos nas nossas decisões, no nosso viver em meio a essas confusões que surgem diante de nós, essas lutas, a carne, meu desejo, minha vontade me leva para essa direção. Mas espera aí, e o Espírito Santo e a Bíblia, o que nos diz a respeito? Então vamos reler aqui Gálatas capítulo 5, os versículos 16 e 17, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, guiados, cheios, orientados pelo Espírito Santo. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, em vez de serem guiados pelas nossas vontades, nós devemos passar pelo crivo. Sabe aquele momento de... Até com relação a essa questão que a gente viveu aqui na cidade, né? É claro que a gente fica tomado daquele senso de justiça. Há pouco tempo, nem um mês, né? A gente viveu aquela situação de um pai que tirou a vida de um filho. Meu Deus, que horror! A minha filha é uma preciosidade para mim. Como imaginar que um pai foi capaz de tirar a vida do filho para se vingar da ex-esposa? Meu Deus, como descrever isso? Então, é claro que a gente é movido de um senso de justiça, de querer fazer justiça, mas espera lá. Quem nos constituiu juízes? Moisés teve um contexto que ele se sentiu assim. Ele viu seu povo sendo maltratado, ele se deu conta que ele era parte daquele povo, e aquele povo estava sendo maltratado. Ele foi lá e tirou a vida de alguém. Tomado do senso de justiça, foi lá e aplicou justiça com as suas próprias mãos. Resolveu o problema? Não. Gerou um monte de problemas. Ele teve que fugir. Aquilo gerou transformação na sua vida, gerou confusão, gerou sofrimento. Inclusive os seus próprios irmãos que não compreenderam sua atitude. Então, não é sendo tomados pela raiva, pelo senso de vingança, até porque a vingança pertence a Deus, ou pelo senso de justiça, que a gente deve ser guiado pelas nossas vontades. Calma lá. O que o Espírito nos diz para fazer? O que Deus nos recomenda que a gente faça? Essa pergunta que a gente tem que se fazer. Então, queridos, para vencer as lutas interiores, é preciso entender o que é liberdade. Liberdade não é libertinagem. Eu também preciso me submeter. Também preciso me submeter a minha vida à direção do Espírito Santo. E em terceiro lugar, para a gente concluir aqui, eu decido rejeitar toda obra da carne. É literalmente aquela coisa. Eu quero distância do pecado.
Eu quero distância de tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu quero distância de tudo aquilo que traz sofrimento, de tudo aquilo que é obra da carne. E aqui o próprio texto, né, Gálatas 5, 19 a 21, nos traz um relato do que são as obras da carne, né? Vamos lá? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Veja, quando a gente lembrou antes, uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem, né? Idolatria, feitiçaria. Aqui é quando a gente coloca coisas ou pessoas, qualquer outra coisa no lugar de Deus, né? Idolatria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira. Lembra quando Jesus diz: irai-vos, mas não pequeis? Ira. Egoísmo, quando a gente pensa só em nós mesmos. O importante é ser feliz, né? Siga o teu coração e dane-se os outros, né? Egoísmo, né? Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui tem tanto a embriaguez como a glutonaria, é comer, é se deixar levar, consumir álcool em excesso e consumir comidas em excesso. As duas coisas são condenadas aqui, são coisas da carne, né? Eu vos advirto, como antes, veja o alerta aqui, como antes já vos adverti, aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Eu preciso ter essa decisão. Mas como saber o que é realmente certo e o que é errado? Bom, aqui está o exemplo de algumas coisas que eu tenho que me manter longe. Algumas, quem sabe, até pela forma do termo, né, a gente não compreenda, né? Um termo numa linguagem mais antiga, né, a gente possa não entender. Mas tem um ajudador. Lembra quando Jesus disse que o Espírito Santo, ele vem com a função de nos dar convicção espiritual? Exato. Sabe aquela coisa que a gente acaba fazendo? A cultura diz que é certo, as novelas, filmes e assim por diante diz que é certo, a mídia diz que é certo, os influencers dizem que é certo, mas a palavra de Deus condena, e a gente muitas vezes acaba fazendo aquilo, achando que aquilo é totalmente normal e comum, e a gente não se dá conta. Tem o Espírito Santo. Por isso que nós devemos buscar comunhão íntima com o Senhor. Pela oração, pela leitura da palavra, é conhecer a palavra de Deus, conhecer tudo que está escrito na Sagrada Escritura, tudo aquilo que o Senhor revelou. É claro que a Bíblia, embora tenha um versículo mais claro nessa direção, mas não há uma afirmação clara, por exemplo, contra o aborto. Por quê? Porque não era uma prática comum naquele contexto. Ela veio ser comum quando o egoísmo tomou conta do nosso coração, quando a maldade começou a reinar de uma forma mais clara no mundo. Hoje, por exemplo, nós, assim como temos os vícios com relação ao álcool, ao comer, a gula, né? Nós também temos o uso das redes sociais, da internet, né? Que é consumida também de forma assim, como um vício, né? Se torna um vício. A Bíblia não fala nada sobre o uso das redes sociais. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, eu compreendo que Deus deve ser prioridade. Que o meu tempo de oração deve ser de qualidade. E não para as redes, não para ficar dediando, como diz uma irmã da igreja, né? Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais direcionamento o próprio Espírito vai me trazer ao meu coração. Quando eu vou fazer algo, ele vai me trazer direcionamento. Não faça isso, porque a Bíblia já condena. Então, como ter esse conhecimento? Lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, fazendo parte de uma família de fé, congregando. O fato de que a gente estimula você a congregar não é porque o reverendo quer ver uma igreja cheia. Glória a Deus por igrejas cheias. Mas porque eu quero ver a sua vida abençoada, assim como a minha está sendo abençoada, pelo fato de eu estar congregando. Um dia eu também não achei lá tão importante congregar. Mas de repente Deus me mostrou a importância disso. Deus me mostrou a importância de fazer parte de uma família de fé.
e como essa família de fé nos abençoa. Como essa família de fé, viver em família é edificante. O outro pensa diferente. O reverendo tem até uma mania de colocar as cadeiras de uma forma lá, de ajeitar as coisas do seu jeito. Mas como é edificante ver o outro fazendo do seu jeito, da sua maneira, mas servindo ao Senhor. Tudo isso nos edifica. Eu brinco até com os assadores, né, dos nossos os voluntários assadores. Cada um tem um jeito de assar, tem uma prioridade, tem um cuidado. Mas todos ali têm o mesmo propósito. Assar da melhor forma possível, para que aquelas pessoas que estão sendo servidas sejam servidas com qualidade, com cuidado, com algo bom realmente. Cada um com seu jeito, mas com o mesmo propósito. Então, isso nos edifica muito, como faz bem congregar. Aqui eu te dei alguns princípios que te ajudam a você identificar o que é obra da carne, para que você possa rejeitá-las com toda a força possível. Então, para a gente recapitular, para vencer as lutas interiores, você precisa entender bem o que é liberdade. Viver na direção, sob a direção do Espírito Santo. Rejeitar as obras da carne. Você pode dizer amém? Se você quiser rever, refletir mais, se surgiu alguma dúvida, que você queira tirar essa dúvida com a gente, entre em contato. Entre em contato conosco para a gente conversar, para a gente orar, trazer mais textos bíblicos, quem sabe. Aqui o nosso tempo é limitado, né? Então, para a gente ir além, né? Venha conversar com a gente. A Bíblia é riquíssima em trazer mais instrução no sentido que a gente seja edificado, no sentido que a gente cresça espiritualmente. Então, venha falar com a gente, vamos estudar juntos. Você pode acolher aí na sua casa um estudo bíblico, né? Entre em contato conosco. Pessoal de longe, podemos usar as redes sociais para isso, quer dizer, os mecanismos, né? Como o WhatsApp, enfim, outros que existem, né? Para a gente fazer isso, para estar mais próximo, para estar orando. Certo, queridos? Vamos conversar com o Pai, então? Na certeza que Ele está aí, assim como Ele está aqui. Vamos conversar com o Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te damos graças por esse tempo precioso que aqui tivemos para ler, meditar, sermos relembrados de instruções preciosas que vêm da Tua parte, a nós, Teus filhos, a nós, Tuas filhas. Por isso, Pai, nós te louvamos, te damos graças pela Tua palavra, pela Tua instrução. E pedimos, ó Pai, que essa palavra frutifique em nós. No sentido que a gente compreenda o que é a liberdade para a qual Tu nos libertaste na cruz. Para que a gente compreenda e viva sob a direção do Espírito Santo. Para que a gente compreenda o que é certo e o que é errado e rejeite com todas as forças as obras da carne. Ó Deus, nós desejamos ter uma vida abençoada, ter uma vida melhor, uma vida mais santa, mais próspera, mais alegre. E nós sabemos que o caminho está aqui na Tua Sagrada Escritura, na Tua Palavra, ó Deus. Mas nós também reconhecemos o quanto nos falta, o quanto somos falhos, o quanto precisamos ainda aprender, o quanto precisamos ainda corrigir nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de viver. Por isso, Pai, dá-nos instrução, ajuda-nos a avançar, ajuda-nos a compreender a gravidade de andar longe de Ti, a gravidade de ser guiado pelas obras da carne. Ó Deus, ajuda-nos a compreender o quão importante, o quão benéfico para nós é andar segundo a Tua vontade. Acolha as orações do Teu povo, ó Deus. E aqui na Tua presença nós também queremos colocar, queridos nossos, famílias, irmãos nossos. Lembramos de forma especial Dona Zulmira, Débora, Aida, Juraide, sua família, Ernestina,
Nélida. Cuida, Senhor, de cada um. Dona Olinda. Cuida, Senhor, desses teus filhos, dessas tuas filhas. Estejas abençoando elas, seu Adão, sua família. Toca com teu poder esses queridos, nossa irmã Diolina, nosso irmão Edson. Cuida desses lares, que esses lares sejam cheios da tua paz, da tua bênção. A esses que enfrentam a enfermidade, enfrentam a dor, que eles tenham a paciência de perseverar em ti, que eles recebam de ti força, ânimo, coragem de seguir adiante, firmes na fé. Traga cura, traga paz, traga compreensão do porquê estar enfrentando aquele tempo de luto, de perda, de dor, de sofrimento. Cuida, Senhor, de cada um. Cuida de nossas famílias, ó Pai, esse bem tão precioso. Ajuda-nos, inspira-nos em nossas decisões, para que o nosso viver como um todo seja para a tua honra e glória, ó Deus. Tudo isso, ó Pai, assim como a nossa caminhada como igreja, nós colocamos nas tuas mãos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem é de longe, quarta-feira que vem, temos nosso encontro novamente através desse espaço. Compartilhe, faça chegar a mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance o seu propósito, alcance mais e mais pessoas. Domingo, venha celebrar conosco em 2 horários, 9 e 19. Convide mais gente para estar conosco. Ore por essas pessoas antes de convidá-las, certo? E esteja conosco, celebrando conosco. Jesus te abençoe e te guarde. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!